que resolver um sistema de 4 equações e 4 incógnitas, tá? E para isso, a gente vai precisar resolver um determinante, né? Onde a matriz ela tem 4 linhas, ou 5 linhas, ou 6 linhas, tá? Então, com a regra de Sarrus, a gente não consegue usar isso para matriz de 4 linhas, de 5, 6 linhas. Ela vale para matriz 1 por 1, né? 2 por 2, 3 por 3. Isso aí é a validade da regra de Sarrus. Quando a gente quer achar matrizes maiores que isso, tá? O que a gente faz? Tá? Então vamos colocar assim, ó, determinantes a ideia aqui seria assim, ó, determinante de matrizes 4 por 4, 5 por 5 e assim por diante. O que a gente faz? Certo? Então, vamos colocar essa ideia aqui, ó. Então tem que só fazer com um pouco de calma, tá? Não tem nenhum segredo, não é nada espetacular aí que vocês vão fazer, tá? Mas tem que fazer com um pouquinho de calma aí para... vamos colocar aqui então, ó. Por exemplo, vou fazer isso por meio de exemplos, tá? Eu acho que acaba facilitando aí. Então, exemplos. Vamos chamar de exemplo número 1. Tá? Nesse exemplo número 1, vamos supor que eu quero, o exemplo aqui calcule os determinantes. Porque vocês viram que o determinante ele é importante para você poder usar ou não a regra de Cramer, né? Tem que calcular o determinante. Então, por exemplo, número 1. Vamos supor que a gente quer calcular esse determinante aqui, ó, A, B, C, D. Se fosse pela regra de Sarrus, era só multiplicar cruzado e pronto, já estava calculado. E por essa regra que a gente quer introduzir agora, que também serve para determinantes de matriz 4 por 4, 5 por 5 e assim por diante. Como que a gente calcularia isso daqui? Tá? Então aqui a gente faz assim, ó. Vamos pegar um caso aqui, por exemplo. Aqui, vamos supor, eu escolho uma linha ou uma coluna primeiro, tá? Para usar essa nova regra, tá? Vamos supor que eu escolhi essa coluna aqui, ó. Tudo bem? Então, se eu escolher essa coluna, o que nós vamos ter? Por exemplo, vamos supor que eu pego essa coluna, tá? E eu vou pegar primeiro aqui o elemento A, tá? Esse elemento A, qual que é a posição dele na matriz? O endereço dele? Coluna 1, linha 1. Então, esse elemento é o elemento 1, 1, não é? Primeira linha, primeira coluna. Então, para calcular esse determinante por essa nova regra, que depois a gente vai formalizar, que é um teorema chamado Teorema de Laplace, o que a gente faz? A gente pega o elemento, por exemplo, da primeira linha, primeira coluna, vezes esse menos 1, tá? Esse menos 1 faz parte do Teorema de Laplace, tá? Elevado a o número da linha mais o número da coluna desse elemento que eu peguei. Tá? Então, ele está na primeira linha, na primeira coluna. Então, eu ponho 1 mais 1. Vezes, tá? O que? Aqui no caso, ó, se eu tirar a primeira linha dessa matriz e a primeira coluna, o que sobra? O D. Então, aqui vezes D. Tá? Mais... menos 1 elevado à soma da linha com a coluna, vezes o que sobrou. Tá? No caso aqui, esse D seria um determinante dele, mas o determinante de um termo é o próprio termo ali. Tá bom? Então seria, eu vou colocar entre barras, porque seria o determinante daquele número. Né? Tá ok? Mas, aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, tá? Deixa eu deixar ele aqui, ó. Mas eu vou pegar o elemento C. Então, se eu pegar o elemento C, o que vai fazer? Se eu tirar
Vamos pegar aqui, ó, a linha e a coluna. Que linha e que coluna que eles se encontram? Segunda linha, qual a coluna? Oi? Coluna 1, não é? Ó, primeira coluna, segunda linha, tá? Então, aqui em cima eu vou colocar o quê? Primeira coluna, segunda linha. O determinante do que sobra. Se eu tirar a primeira coluna e a segunda linha, o que sobra? Ó, risquei de verde. Sobra o B. Tá? Então, vezes o determinante, que só tem o B lá. Tá bom? Vocês podem falar, ih, tá ficando complicado, né? Eu podia fazer pela regra de Sarrus? É possível fazer, mas essa regra vai ser muito útil quando o determinante for bem grande, com 4 por 4, 5 por 5. Tá? Tudo você teve, cara. Nós temos que fazer isso para todas. Tá? Por exemplo, aqui ó, vamos fazer essas contas. Então vai ficar A vezes menos 1 ao quadrado, vezes D, mais C vezes menos 1 ao cubo, vezes B. Menos 1 ao quadrado vai dar quantos? 1. Então, A vezes 1, vezes D. Tudo bem? Menos 1 ao cubo dá quantos? Oi? Menos 1. Menos 1 vezes C, menos C. Então, aqui fica menos C vezes B. Tá? Se fosse números, né, era só a gente pegar o número A vezes o número D, né, depois o número C vezes o número B, que estaria pronto o resultado. Vamos fazer isso com números aqui. Ó. Vou colocar agora valores, tá? 1, 2, 3, 4. Só que eu não vou pegar só o resultado final, eu vou fazer o caminho inteiro, tá? Então, por exemplo, 1 vezes menos 1 elevado a quantos? 1 mais 1 vezes... O que sobra se eu tirar a primeira e segunda coluna, ou primeira coluna e primeira linha? 4. Mais 3 vezes menos 1. Endereço do 3. Primeira coluna, segunda linha. Vezes, que sobra? Número 2. Então, isso aqui vai ficar 1 vezes menos 1 ao quadrado, vezes 4, mais 3 vezes menos 1 ao cubo, vezes 2. Isso é igual a quantos? 1 vezes 4, 4, né? Então, vai ficar lá, ó, 4. Aqui, ó, vai dar 1 negativo, 3 negativo, vezes 2, vai dar menos 6. Então, o resultado determinante seria 2 negativos. Tudo bem? Alguma dúvida até agora? Tranquilo? Vamos lá. Então, essa é a matriz 2 por 2. Tá bom? Agora nós vamos fazer com uma 3 por 3. Como é que faz isso na matriz 3 por 3? Isso é, do teorema de Laplace. Tá? Nós estamos só aplicando aqui agora, antes de formalizar o teorema, mas ele faz parte do teorema de Laplace. Tá? Tudo bem? Posso mudar a tela aqui?